Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém, queridos? Qual o contexto dessa história? Hoje nós estamos na terceira mensagem da série Vencendo os Problemas da Alma. E hoje eu quero falar sobre como vencer os problemas. Todos nós enfrentamos batalhas e problemas no nosso dia a dia, sim ou não? Quem aqui tem pelo menos um problema para resolver? Amém. Como tem alguns que não tem, você que não levantou a mão, fica em pé que eu quero emprestar ao menos 2 para você. Tem uns irmãos aí que não tem não. Está tranquilo, eu vou lhe emprestar uns 2. Mas o fato é que todos nós temos problemas, enfrentamos batalhas no nosso dia a dia, seja ela financeira, seja espiritual, seja emocional, seja familiar. Todos nós enfrentamos problemas. E Deus permitiu que a história desse homem chamado Josafá fosse registrada na Bíblia para nos ensinar alguns princípios que, se aplicados, eles vão nos fazer vencedores diante de qualquer que seja o problema que surgir na nossa caminhada. Porque o fato é que não tem como evitar os problemas, mas tem como nós nos prepararmos, enfrentarmos e vencermos os problemas. Josafá, ele era rei de Israel. E de repente chega a notícia para ele que 3 exércitos de 3 nações que Deus não tinha permitido que eles invadissem quando eles vinham em direção à terra prometida. Ou seja, Deus poupou aquele povo e agora se juntam os 3 e vem para destruir Israel. E chega a notícia para Josafá. E Josafá diz: e agora? O senhor não vai julgar? Afinal de contas, as perspectivas para Josafá não eram muito boas. Afinal de contas, era 3 contra 1. Eram 3 exércitos apenas contra Israel. E quando a gente olha já no primeiro versículo, nós encontramos o primeiro princípio para eu vencer os problemas da vida. A Bíblia diz que Josafá, ele descreve no primeiro versículo quem era o seu verdadeiro inimigo. Ele dá nome ao seu inimigo, ou seja, você jamais vai conseguir vencer um problema se você não identificar qual é o verdadeiro problema. E é algo que pode parecer muito óbvio, no entanto não é. Porque tem muita gente que simplesmente não conhece, não sabe qual é o seu verdadeiro problema, qual é o seu verdadeiro inimigo a ser vencido. Geralmente a gente pensa que o problema são as pessoas que nos causam problemas, ou a gente pensa que o problema é o problema. Mas a verdade é que o problema nunca foi e nunca vai ser o problema. O problema vai ser a nossa atitude diante do problema.
Sabe por quê, querido? Porque tem problemas que são enfrentados por pessoas diferentes. E tem pessoas que têm uma postura diferente diante do mesmo problema. Ou seja, tem um problema que derruba uma pessoa e aquele mesmo problema é vencido por uma outra pessoa. Então você concorda comigo que o problema não é o problema? Porque se o problema fosse o problema, todo mundo sucumbia diante dele. O problema é a postura que nós tomamos diante das dificuldades. O problema é a postura que nós tomamos diante das pessoas que muitas vezes se tornam um problema na nossa vida. E como a gente muitas vezes não sabe qual é o verdadeiro problema, a gente não consegue vencer, porque a gente está lutando, tentando resolver o problema errado. A gente acha que o problema está nas pessoas, a gente acha que o problema está no problema, quando na verdade o problema está em nós. Nós precisamos olhar para nós e saber qual é a atitude que nós estamos tendo diante das dificuldades, porque talvez você olhe para o lado e você vê que tem pessoas que enfrentaram os mesmos problemas que você está enfrentando e venceram. Se outras pessoas enfrentaram e venceram, você também pode enfrentar e vencer. Só que quando nós transferimos a responsabilidade para o problema ou para as outras pessoas, nós nunca vamos conseguir vencer. Hoje você precisa entender que independente de qual seja o problema que você esteja passando, a solução está em você, não está nos outros. A tua atitude diante do problema é que vai definir o resultado. Você é quem decide o que você vai fazer com o problema. Se você vai deixar ele te consumir, se você vai deixar ele te paralisar, ou se você vai se levantar contra ele e enfrentar e vencer. É você quem decide. Porque quem você vê hoje sendo bem sucedido em alguma coisa que faz, não é porque nunca teve problema na vida. Às vezes a gente olha para a vida de alguém, vê a pessoa prosperando, vê a pessoa crescendo ministerialmente, vê a pessoa, sabe, com uma família estruturada, com uma família abençoada. Isso não quer dizer que eles estão vivendo o que estão vivendo porque nunca tiveram um problema, não. É porque a atitude deles mediante os problemas fez com que eles vencessem. E apesar dos problemas, eles nunca pararam. Apesar dos problemas, eles continuaram avançando. Apesar dos problemas, eles enfrentaram e eles venceram. E eu quero declarar que a partir de hoje não tem problema nenhum que vai te parar. A tua atitude diante do problema vai ser outra, e os teus resultados serão outros. Talvez você entrou aqui hoje achando que a culpa era de todo mundo. A culpa é do problema, a culpa é do patrão, a culpa é das estrelas. Mas Deus está dizendo para você hoje: ei, o problema não é o problema. Se você se levanta diante do problema, você vai vencer. O problema é que você tem se curvado. O problema é que você tem desistido. O problema é que você tem, sabe, dado uma de coitadinho. Você tem se feito de vítima. E isso é que tem te feito perecer. A primeira coisa que nós precisamos, o primeiro princípio, segredo para vencer os problemas da vida, é a gente saber qual é o verdadeiro problema. Segundo princípio, nós encontramos, o segundo princípio que nós encontramos na vida de Josafá, está no versículo 3 e 4. A Bíblia diz que ele leva o problema dele para o Senhor. Outra opção que pode parecer óbvio, principalmente na vida de quem já é crente, de quem tem uma vida espiritual, de quem tem uma vida de comunhão com a igreja, pode parecer óbvio, mas não é. A maioria dos cristãos, quando estão enfrentando o problema, orar não é a primeira opção deles. Levar o problema nas mãos do Senhor, na maioria dos casos, não é a primeira opção. Se tenta resolver de todas as outras maneiras, leva para todo mundo. Quando não tem mais alternativa, e lembra: eu posso orar. A Bíblia diz que Josafá, na hora que ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ele ficou perturbado, ele ficou aperreado, ele ficou preocupado. E isso é normal, querido.
Num primeiro momento ele ficou assustado quando ele soube do problema, e isso é normal. Nenhum ser humano, na hora que recebe uma notícia ruim, ou na hora que recebe a notícia de um problema, de uma ameaça, ele vai sorrir e ele vai ficar tranquilo. É normal ficar preocupado num primeiro momento. Não sei se você conhece a história de Davi. Quando Davi sai para a guerra e ele volta, e a cidade tinha sido saqueada pelos amalequitas, tinham levado as mulheres, os filhos, os bens, tinham tocado fogo na cidade, tinham acabado com tudo. E a Bíblia diz que quando Davi chega e olha e vê a cidade, a Bíblia diz que ele sentou e chorou. Isso é normal. O que não é normal é você decidir chorar a vida inteira. O que não é normal é você decidir ficar prostrado diante de um problema. A Bíblia diz que Josafá ficou assustado, mas em seguida ele busca a direção de Deus, convoca o povo todo para orar. A Bíblia diz que Davi sentou e chorou, mas em seguida ele busca o Senhor e diz: Senhor, eu devo perseguir os meus inimigos. Senhor, o que eu devo fazer? E a Bíblia diz que Deus manda Davi persegui-los. Davi persegue e recupera e restaura tudo que o inimigo tinha levado. Mas antes de qualquer ação, Davi levou o seu problema ao Senhor. Antes de qualquer ação, Josafá, ele leva o seu problema ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não gosto de orar. Você quer saber um segredo? Deixa eu te contar um segredo. Eu também não. Mas eu oro todos os dias, sabe por quê? Porque eu sei que eu preciso de Deus para resolver os problemas que eu vou enfrentar no dia a dia. Deus não nos manda orar todos os dias, como Ele diz, orar sem cessar. Orar não é uma questão de gostar ou não gostar. Orar não é uma questão de sentir ou não sentir. Orar é uma questão de necessidade. Porque eu e você precisamos de Deus para enfrentar e vencer os problemas da vida. O problema é que tem muita gente querendo vencer os problemas sem ter uma vida de oração. Aí não vai, filho. Na força do teu braço não vai. Na força do teu braço, na sabedoria humana, você consegue resolver uns probleminhas ou outros. Mas os maiores problemas, aqueles que vão realmente te trazer paz, somente se você tiver a direção de Deus. Faça igual o pastor Lorival lá de Belém. Ele diz: eu não gosto de orar. Ele diz: eu gosto de ir para o shopping. Eu sou chopeiro, ele diz. Mas eu oro todos os dias. Porque um cristão que não ora é uma contradição. Um cristão que não ora, ele é autossuficiente. A gente quer vencer as crises no casamento, mas a gente não ora. A gente quer vencer os problemas na vida dos nossos filhos, mas a gente não ora. A gente quer vencer o pecado, mas a gente não quer ter uma vida de oração. E aí não vai rolar. A vida de oração e de intimidade com Deus diária é que vai nos dar a direção do que fazer. A vida de intimidade com Deus é que vai nos dar força e energia para permanecer firme enquanto a solução não chega. A Bíblia diz que Josafá buscou o Senhor. Ah, pastor, mas eu não gosto de orar. Deus não nos manda orar. Deus não nos manda, na verdade, Deus não nos manda na sua palavra fazer só aquilo que a gente gosta. Ele nos manda fazer aquilo que a gente precisa para viver uma vida de quem é mais do que vencedor. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que só quer fazer o que gosta. Deixa eu te contar outro segredo. Quem só faz o que gosta nunca vai ter a vida nem os resultados que gostaria de ter. Quem só faz o que gosta, nunca vai ter a vida nem os resultados que gostaria de ter. Você acha que um campeão olímpico, ele gosta de treinar 3 vezes por dia? Eu vi a rotina de um campeão olímpico. Ele acordava às 5 horas da manhã e treinava. Depois ele ia para dentro de um barril de gelo para poder recuperar a musculatura. 11 horas da manhã ele treinava de novo. Voltava para o barril de gelo. 5 horas da tarde ele treinava de novo. Sabe por quê? Você acha que ele gosta de, ai, que maravilha, hoje eu vou treinar 3 horas, 3 períodos. Ai, que maravilha, vou acordar 5 horas da manhã. Não. O problema é que ele sabia que a única maneira dele conquistar o primeiro lugar, a única maneira dele vencer todos os seus adversários,
era treinando 3 vezes ao dia. Era fazendo, a única maneira dele alcançar aquilo que ele sempre desejou alcançar, que era a medalha olímpica, era fazendo aquilo que ele não gosta de fazer, que é treinar. Se você não entender que a vida de oração é a chave para uma vida de vitória sobre os problemas, você vai continuar ouvindo pessoas contar testemunho. Tem gente que parece que quer passar a vida inteira ouvindo testemunho. Ei, Deus quer te levantar como homem e uma mulher de oração na tua casa, porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a história da tua família, Ele quer mudar a história de pessoas através de você. Ele quer ver você aqui em cima contando testemunho de respostas de oração. Josafá, ele leva a Deus, ele faz a sua oração, ele entrega o seu problema ao Senhor. E a oração, ela deveria ser a primeira arma usada quando a gente vai enfrentar um problema na vida, e não a última. E eu acho interessante é que o texto diz que Josafá decidiu buscar o Senhor. Quando eu li o texto, essa palavra decidiu me chamou muita atenção, porque orar ou não orar é uma decisão nossa. Orar ou não orar, você não depende de ninguém. Você não depende de pastor para orar, você não depende do teu líder para orar, você não depende de ninguém para orar. Deus queria facilitar tanto o processo da oração, que Ele diz assim: ei, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ora no secreto, porque o Deus que ouve no secreto te recompensará e te dará a vitória. Você só precisa de um coração disposto, você só precisa decidir, entender que a oração é a chave para a tua vida de vitória, e ter um quarto para orar. Se você não tem, me avisa que eu te empresto o meu. Você só precisa disso. Decidir. É isso que falta na vida de muitas pessoas. Tomar uma decisão. Decidir enfrentar o problema. Decidir ter uma vida de oração. Aí tem gente que fica: ai, não estou sentindo. Evangelho não é sentimento. Evangelho é atitude, é decisão, é obediência. Ou você decide obedecer para ser abençoado, ou você não obedece. É uma decisão. Terceiro princípio, a gente encontra no versículo 12. E há algo ali na oração de Josafá que não pode faltar na oração de quem quer vencer os problemas da vida. Josafá diz assim: Senhor, nós não temos força para enfrentar esse inimigo que vem contra nós. Eram 3 contra 1. E ele diz: nós não sabemos o que fazer. Uau! Ele está dizendo: Senhor, se não for o Senhor, eu estou ferrado. Eu não sei o que fazer. Ou seja, ele reconhece a sua necessidade, ele reconhece a sua dependência, ele reconhece a sua incapacidade. Parece algo fácil, mas não é. Você sabia que 90% dos problemas que eu e você enfrentamos é por causa do orgulho? 90% é por causa do orgulho. É porque nós não temos muitas vezes humildade para pedir perdão, para perdoar. É porque muitas vezes nós não temos humildade para pedir ajuda, para reconhecer que a gente precisa de ajuda. Sabe, tem gente, que está na pior, mas não reconhece. Tem gente que só dá bola fora, mas não reconhece. Sabe, tem gente que está precisando de ajuda, mas não reconhece. Sabe, às vezes o casamento está acabando. Não, está tudo bem. E aí, pastor, e aí, meu filho? Uma benção, pastor. Benção, uma maravilha. Às vezes a vida espiritual está por um fio, já está flertando com o pecado, sabe? E aí o líder pergunta: meu filho, como é que está? Não, pastor, está uma maravilha, está tudo bem. Por quê? Porque não tem capacidade de reconhecer que está precisando de ajuda. Josafá lhe diz: Senhor, eu não sei o que fazer. E aqui foi a chave da vitória dele. Queridos, há apenas um tipo de pessoa que Deus não pode ajudar: é o que não reconhece que precisa de ajuda. Reconhecer que precisa de ajuda envolve humildade. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça para resolver os problemas aos humildes. Ele dá graça àquele que tem a humildade de dizer: ei, eu estou precisando de ajuda. Me ajuda aí, porque eu não sei o que fazer não.
Se tem uma coisa, se tem um segredo para nós estarmos vivendo o que nós temos vivido ministerialmente, é a nossa capacidade de reconhecer que a gente precisa de ajuda. Quando eu viajo para as conferências, eu sento com os pastores que estão vivendo coisas grandes. Digo: ei, me ajuda. Me ajuda, porque tu já está no lugar onde eu quero chegar. Me ajuda aí. Como é que tu fez isso? Como é que tu fez aquilo? Me ensina. Ei, me ajuda, senão não vou conseguir também não. Enquanto que eu vejo muitos outros pastores chegar lá contando uma história totalmente diferente do que é na realidade. Por quê? Por causa do orgulho. A soberba no coração. Não tem coragem de dizer: ei, rapaz, o negócio está pegando lá. Não cresce, não anda, não está dando certo, me ajuda. O que eu faço? Deixa eu te dar um conselho. Para de dar uma de bonzão. Para de dar uma de fortão, porque não existe super-herói. Quantas e quantas vezes eu chego para o meu discipulador e digo: ei, pastor Nilson, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Ei, me ajuda aí. Às vezes eu converso com discípulos meus, eu digo: ei, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. A falta de humildade, a falta de reconhecimento tem impedido muitas pessoas de receber a solução para o problema, sabe? Larga esse orgulho, reconhece que o problema não é o problema é tua falta de humildade para se deixar ser ajudado. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Deus não vai descer um anjo na tua casa, sabe, para te aconselhar, porque o teu orgulho não permite você compartilhar o teu problema com outra pessoa. Deus não vai mudar a maneira dele de trabalhar por causa do teu orgulho. Naamã chega lá na frente do profeta, por ser o comandante do exército do rei da Síria. Ele disse: não, o profeta é que tem que me atender, eu não falo com servo de profeta. O profeta não vai nem lá, manda o servo, manda um recado para ele. Diz: manda ele se banhar 7 vezes no Jordão. Por causa do orgulho, Naamã ia embora e não ia receber a solução para o seu problema, porque não queria obedecer, porque o profeta não atendeu, ficou dodói. E quando ele decide vencer o orgulho e obedecer à voz do profeta, ele recebe a solução do seu problema e ele é curado. Na hora que você abandonar esse orgulho e pedir ajuda, pede ajuda para os teus pastores, pede ajuda para a tua liderança, pede ajuda para o teu pai, para a tua mãe, para os teus amigos, seja para quem for, sabe? Mas para com essa besteira de achar que você... Deixa eu te falar uma coisa: essa pessoa que está do teu lado aí também tem uma necessidade. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Todo mundo aqui precisa de ajuda. Só você que está com essa besteira. Todo mundo precisa de ajuda. Josafá pediu ajuda. E por fim, ele confia nos recursos de Deus. Ele diz: Senhor, nós não temos força, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para Ti. Ele está dizendo assim: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu tenho certeza que do Senhor vem a direção. Eu tenho certeza que o Senhor sabe. Eu tenho certeza que o Senhor é mais poderoso do que esses inimigos. Ei, Senhor, eu estou perdido, sabe, eu não sei de nada, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu confio no Teu amor, eu confio no Teu poder, eu confio na Tua direção. E a Bíblia diz que Deus olha para Josafá e diz: ei, não tenha medo, porque a partir de hoje essa luta não é mais sua, essa luta é minha. Aí sabe como que a história termina? Josafá chega no local da batalha, no vale onde ia acontecer a batalha. A Bíblia diz que quando Josafá chega lá, os inimigos estão tudo mortos já. A Bíblia diz que eles se confundiram. Houve uma confusão entre eles, que eles mesmos se mataram entre si. Quando Josafá chega com o povo de Israel, o único trabalho que eles tiveram foi de repartir os despojos e ver quem ficava com o quê. Porque Deus já tinha cumprido a promessa de que a luta era dele e Deus já tinha dado a vitória. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Essa luta que você está passando, Deus já assumiu o comando dela. Nessa noite ela vai deixar de ser sua, ela vai estar nas mãos de Deus e Ele vai resolver para você. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Quando você procurar a solução, você vai dizer: meu Deus, já foi resolvido. Quando Josafá chega lá, estavam os inimigos tudo caído no chão. Os versículos seguintes, os que nós lemos, vai dizer que houve uma confusão entre eles, e eles mataram uns aos outros. Não precisou o povo de Israel nem lutar, porque Deus tinha prometido lá atrás: Josafá, essa luta agora é minha. Problema todos nós temos, e vamos ter até o final da nossa caminhada na terra.
Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele também disse: tenha bom ânimo. Quando ele diz tem bom ânimo, ele está dizendo: ei, levanta a cabeça, enfrenta, reconhece qual é o teu verdadeiro inimigo, sabe, não desiste, permanece firme, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: permanece firme, entrega nas minhas mãos, porque se eu venci, comigo você também vai vencer. Você também é mais que vencedor.